Sendo um dos mais geniais teólogos daquela época, ele dizia que a visão bíblica, sim, a visão bíblica, era a mais coerente e a mais correta forma de interpretar como se processavam os acontecimentos do mundo. Para ele, as coisas jamais aconteciam por mero acaso. E embora não houvesse, é claro, um determinismo estático que tirava o nosso livre-arbítrio, poderíamos sim acreditar que haveria uma espécie de organização dos fatos que, na providência divina, apontavam para um fim preciso: o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Bossuet morreu no dia 12 de abril de 1704 e dizem que suas últimas palavras foram: tudo caminha para o propósito de Deus. 50 anos mais tarde, o filósofo deísta Voltaire e os racionalistas do iluminismo atacaram a explicação de Bossuet. Eles diziam que as únicas coisas que se podiam esperar da história seriam um progresso que levaria as pessoas do futuro a serem mais sábias que aquelas do passado. E o abandono progressivo da ideia de Deus também era outro fator a ser esperado. Fora disto, não haveria nada como uma interligação dos fatos que apontassem para um objetivo determinado pela providência divina. Ora, o tempo passou e, contrariando o prognóstico dos iluministas, Deus ainda continua por aqui, bem presente no discurso humano. E o esperado progresso da humanidade, bem, sem querer ser pessimista, a iminência de um colapso mundial, predita ou alertada por especialistas de várias áreas, não parece coadunar com a ideia de que estamos mais sábios do que aqueles que viveram antes de nós. Hoje, o modo mais ou menos comum de representar a sequência histórica, pelo menos em livros didáticos, é a chamada concepção linear do tempo. Ela se baseia no modo como os romanos demarcavam os acontecimentos. Só para se ter uma noção, Cícero, que morreu em 43 a.C., dizia que a história et magistra vitae, é a mestra da vida. Para ele, o passado não é apenas uma coleção de fatos que ajuntamos por hobby ou mero capricho. Não, o passado teria uma lição a nos ensinar. Ainda segundo o raciocínio dos romanos, o que determina chamar um período de Era de Ouro ou Tempo das Trevas seria a característica mais ou menos comum daqueles que viveram naquela época. Por isso falamos hoje de Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Ou seja, períodos marcados de acordo com o comportamento geral das sociedades ocidentais. A mudança de padrões, gostos, valores determina a mudança de uma era para outra. Há até alguns historiadores que já anunciaram o fim da Idade Contemporânea, preferindo dizer que desde a chegada do homem à Lua, nós vivemos a Era Atômica ou Idade Tecnológica. Será que é mesmo assim? Bem, deixemos aos historiadores resolverem esta questão. Atualmente, o estudioso do comportamento humano tem usado diferentes modos de dividir a história para facilitar a sua compreensão na hora do discurso. Alguns tomam o período pós-guerra e afirmam que ali saímos do triunfo da razão para entrar na era das incertezas. Outros pensam que o excessivo materialismo levou-nos de volta à idade do fastio. E há ainda quem defina esse período como sendo o Dream Time, ou o tempo dos sonhos. Seja como for, tudo vai depender de que ponto de vista estamos analisando a história, pois um acontecimento pode ter várias interpretações, dependendo, é claro, de quem o observa. Veja, por exemplo, a implantação do socialismo na antiga União Soviética pode ser vista por um apaixonado historiador comunista como sendo a melhor coisa que aconteceu aos russos. Todavia, um neoliberal vai dizer que o socialismo foi um atraso de vida para a comunidade europeia. E quanto à Bíblia? E quanto à palavra de Deus? Bem, de acordo com a visão bíblica, a história tem sim um significado preciso. Ela narra o plano da salvação e aponta para o cumprimento dos propósitos de Deus em relação ao universo, em especial em relação à humanidade. Deus é soberano. E apesar das aparências, ele não perdeu o controle da situação. Isto é o que dizem textos como Daniel capítulo 2, verso 21 e Abacuque capítulo 1, versos 5 a 6. O Senhor está levando adiante o seu plano de restauração do planeta. O ser humano decaiu acentuadamente dos propósitos que Deus tinha para ele, mas o mesmo Deus tinha um plano emergencial para restaurá-lo. Ao mesmo tempo, porém, de acordo com 1 Samuel 8, 5 a 9, Deus não força a salvação a ninguém.
Ele permite que o ser humano faça suas escolhas e trace o seu futuro último no dia do juízo final. Portanto, de uma forma ou de outra, o desígnio de Deus será cumprido. Segundo dezenas de passagens bíblicas, Jesus um dia voltará e virá para julgar os vivos e os mortos e também para dar a uns o galardão e para outros a perdição. Tudo, é claro, de acordo com as decisões que cada um irá tomando. O dia não sabemos, mas de acordo com 2 Pedro, capítulo 3, versos 1 a 16, o hiato entre a promessa e o seu cumprimento também faz parte do programa de Deus, do programa da paciência divina, que dá a todos a chance da redenção. A principal diferença entre a história geral e a chamada história bíblica da salvação é que a primeira preocupa-se apenas com o relato e a apresentação formal dos acontecimentos mundiais. Já a segunda tem como meta interpretar esses mesmos acontecimentos à luz da palavra de Deus, que contém profecias acerca da caminhada e do destino da humanidade. Na história geral, nem todos os fatos são relevantes para uma pesquisa acadêmica. Não são todos os bebês que têm o seu nome registrado para a posteridade ou cuja história mereceria virar verbete de enciclopédia. Realmente seria meio estranho se, ao falar do descobrimento do Brasil, por exemplo, um livro didático abrisse todo um capítulo para narrar a dor de cabeça que um tripulante do barco de Cabral sentiu dias antes de chegar a Porto Seguro. Somente aquilo que muda o rumo das coisas ou afeta um grande número de pessoas pode ser chamado de fato histórico. Já na história da salvação, todos os acontecimentos são importantes e todos os que nascem têm o direito de ter o seu nome guardado na grande enciclopédia de Deus. Para a fé cristã, tudo o que ocorre, por mais simples ou complexo que seja, contribui para a perdição ou salvação de cada pessoa. Uma bebida alcoólica que um adolescente ingere pode não fazer diferença para a história do Brasil, mas está anotada nos anais históricos do céu. Para Deus, todas as histórias individuais são ao mesmo tempo únicas e coletivas. Únicas porque Deus trata a cada um com atenção singular, como se ele fosse o único ser vivo de todo o universo. E coletiva porque as histórias se encontram e juntas fazem parte de um complexo sistema chamado o grande conflito entre as forças do bem e do mal. Noutras palavras, estamos em guerra, isto mesmo, guerra cósmica entre a luz e as trevas. E ambos os lados querem você. Não existe neutralidade. Por isso, como definiu o Dr. Pollard, especialista em história antiga, os acontecimentos se tornam a trama e a urdidura de um pano que Deus, em sua providência, está tecendo. Mesmo sem quebrar o livre-arbítrio de ninguém, Deus conduz os acontecimentos ao cumprimento final de seu desígnio, que é a salvação última de todo aquele que crê. A história, como atualmente a conhecemos, é um curto parênteses na eternidade de Deus. O começo da Terra, a criação, a queda, a restauração do gênero humano seriam apenas episódios menores dentro de um tremendo drama cósmico chamado a história da salvação. Portanto, segundo a Bíblia, o destino final da história é o dia em que o mal já não existirá, o dia em que a dor estará para sempre banida, o dia em que aquilo que hoje não compreendemos passará a ter total significado diante da absoluta providência de Deus. É para lá que caminha a história. E você também faz parte desta caminhada. A gente se vê no próximo programa Evidências. Você, amigo hispano que vive no Brasil, com muito carinho, a Novo Tempo preparou 2 guias de estudos bíblicos em espanhol para você. La Biblia Habla e Família Feliz. La Biblia Habla, questões objetivas para você aprender de forma simples. Família Feliz, temas que ajudarão a reestruturar sua família.
educação dos filhos, sexo no casamento, economia familiar, relacionamento e muito mais. Peça já o seu, totalmente grátis. escoelabíblica@nuevotiempo.org. A história da família de Jacó e sua preferência pelo seu filho José vai ser o tema de nosso debate, a nossa conversa aqui no programa Lições da Bíblia nessa semana. Você não pode perder aqui pela sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Olá, estamos de volta com mais notícias. Um levantamento inédito realizado pelo Conselho Nacional de Justiça revelou que existe um verdadeiro arsenal estocado nos fóruns do país. Pelo menos 752.934 armas que estão guardadas nos 27 tribunais de justiça do Brasil. O número é quase igual ao total de armas em poder dos órgãos de segurança pública. Entre os estados, o destaque vai para o Rio de Janeiro, que tem sob tutela do Poder Judiciário cerca de 73% do total. O Tribunal de Justiça informou apenas que não possui depósitos de armas e que as armas relacionadas aos processos ficam num depósito da Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos da Polícia Civil. E uma última informação, quem nunca teve dor e tomou um remédio sem consultar o médico? A automedicação é uma prática muito comum entre os brasileiros e pode ser mais perigosa do que parece. A automedicação é uma prática comum que pode retardar o diagnóstico e cura, além de contribuir para a manutenção de uma cadeia de transmissão de doenças. O fácil acesso a informações, somado à geniosidade do marketing, expõe as pessoas ao perigo. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que pelo menos 35% dos medicamentos adquiridos no Brasil são feitos através de automedicação. Os medicamentos respondem por 27% das intoxicações no país. 16% dos casos de morte por intoxicação são causados por medicamentos. Além disso, 50% de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou usados inadequadamente. O NT News volta em 1 hora. Até lá. Olá, tudo bem? Mais uma vez chegamos à sua casa com o programa Arena do Futuro. O tema de hoje é um tema doce.
necessário, fundamental. É um tema que vai ajudar você no crescimento espiritual a cada dia da sua vida. Vamos falar sobre a oração, como orar, a quem orar, por que orar e quando orar.